Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. Hoje, 11 de janeiro de 2020, são 8 horas. E para você que ligou seu rádio agora, está tomando o seu café, seu chimarrão, está começando aqui pela Rádio Chapecó mais um programa Hora Espírita. E sempre, é claro, sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema de interesse geral à luz da doutrina espírita. E no programa de hoje vamos falar sobre práticas espíritas. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. No Facebook, direto na live do programa, lá você pode ver, ouvir e interagir conosco, ou pelo telefone 2049 1200 e também pelo WhatsApp 2049 1212. Você pode acompanhar o programa também pelo seu rádio na frequência 1330 AM ou pelo site www.radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. E lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita, e se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. E para falarmos hoje, sobre práticas espíritas, temos no estúdio a nossa amiga Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabiane, bem-vinda. Bom dia, Mauri. Bom dia para os colegas aqui do programa e para todos os nossos amigos ouvintes, os que nos seguem também pelo Facebook. Ok. A nossa amiga Pola, a Pola, hoje ele falou Pola, da Sociedade Espírita Leocádio José Correia. Bom dia, Pola, bem-vinda. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos que nos acompanham. Que tenhamos um ótimo sábado. E o nosso amigo Rony, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Rony, bem-vindo. Bom dia, Mauri. Bom dia, Pola. Bom dia, Fábio. Bom dia, nossos ouvintes. Uma ótima semana. O Rony é que estará acompanhando a sua pergunta e a participação de todos vocês. Eu sou o Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e na operação técnica do estúdio hoje, o Henrique, da Rádio Chapecó. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós queremos agradecer à Imobiliária Nossa Casa, à Escala Construtora, bem como aos demais colaboradores que voluntária e anonimamente têm contribuído para que esse programa vá ao ar todos os sábados. E agora convido você para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nossa Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Escalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é práticas espíritas. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857, logo na sua introdução, propôs o termo espírita ou espiritista.
para designar os seguidores da doutrina dos espíritos ou espiritismo. Tinha como objetivo o codificador fazer distinção entre a doutrina nascente daquelas já existentes que também acreditavam na existência da alma, espírito, e eram chamadas espiritualistas. Para designar coisas novas são necessárias palavras novas, dizia Kardec. Mas mesmo com todo o esforço do codificador, nota-se que ainda hoje tem muita gente que não consegue diferenciar espiritismo do espiritualismo, até porque, normalmente, costumamos julgar sem conhecer, e com a doutrina espírita não foi diferente, pois também passou a ser mal interpretada e confundida com as inúmeras correntes de pensamento espiritualista já existente. Então, no programa de hoje, o objetivo é trazer a todos vocês, ao público em geral, um pouco sobre as práticas espíritas, num esforço singelo, mas necessário, de desmistificar o imaginário popular, mostrando a doutrina espírita em sua pureza e simplicidade, resgatando Jesus das fórmulas e rituais exteriores e o trazendo vivo como nosso irmão maior, nosso mestre, modelo e guia. Então, convidamos, fiquem conosco, participem. Pola, vamos direto ao ponto. O que, em linhas gerais, diferencia o espiritismo de outras filosofias espiritualistas? Essa é uma questão muito importante que, inclusive, os nossos ouvintes e estudantes nos questionam bastante. Qual que é a diferença do espiritismo das outras doutrinas espiritualistas? Então, para a gente entender as doutrinas espiritualistas, a gente precisa entender primeiro o contrário delas. Nós poderíamos dizer que hoje existem duas formas de pensamento. O materialismo, que compreende que nós somos só matéria e morreu, acabou, certo? Não tem alma, não tem espírito, nem nada. E tudo é o poder da mente. E é só matéria, certo? Então, estas seriam as correntes consideradas materialistas, matéria. E aquelas que creem, então, que existe sim uma alma, que nós somos um espírito, que nós somos seres imortais, independente de termos uma vida só. E aí, após a morte, a gente teria uma única vida também imortal. Ou de nós termos várias vidas, porque aí são as diversas formas de interpretação. Então, o espiritualismo é aquele que acredita que existe um espírito, uma alma. Mas nós sabemos que os nossos irmãos, que são de outras denominações religiosas, como os católicos, os protestantes, os hinduístas, os budistas, todos acreditam na alma, todos acreditam que depois que a gente morre, continua de alguma forma. Só que alguns acreditam que acabou, tem um destino só, né? E nós entendemos que existem vários destinos. Mas por que disso tudo? Porque Kardec recebeu uma série de comunicações, de relatos, de informações, e ele organizou tudo isso e ele viu que daquelas comunicações existia algo, uma ciência, uma filosofia, e ele então organizou todo esse conteúdo. Quando ele se deu conta da dimensão daquilo que ele estava analisando, ele disse, opa, isso é novo. Por isso que até tu citaste no começo do programa, para coisas novas precisamos de novos termos, e aí quando ele cria, né, esse termo, doutrina espírita, espiritismo, e a palavra espírita surge com Kardec, aí nós vamos entender o que é o espírita, o que é o espiritismo. Então, o espiritismo não é tão simplesmente a crença na imortalidade da alma. O espiritismo, que nos é trazido por Kardec, que organizou todos os conhecimentos da espiritualidade, é uma ciência que busca averiguar os fatos daquilo que acontece não somente no mundo físico, mas também a partir dos relatos do mundo espiritual. É uma filosofia que norteia a nossa vida, né? Aquelas questões básicas que nós temos, né, Fábio? Da onde viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Então, é uma filosofia de vida. Que nos traz respostas. E, principalmente, Emmanuel vai chamar a nossa atenção, o guia espiritual de Chico Xavier, ele traz que a doutrina espírita, por ser tríplice, ser uma ciência, que se baseia em fatos, ser uma filosofia que indaga, é também uma religião. Porque, a partir de todos os relatos dos espíritos, fica claro que existe um Deus soberanamente justo e bom,
que coordena todo o universo. E aí, a doutrina espírita vem nos convidar a nós nos religarmos com Deus, que é a função da religião. Então, se nós pudéssemos visualizar agora, imaginemos um triângulo. Na base desse triângulo, nós teríamos numa ponta a ciência, na outra ponta a filosofia, mas no topo do triângulo nós teríamos a religião, que é o aspecto moral da doutrina espírita, que é o que nos religa com Deus. E vamos dizer assim, neste topo está o Evangelho de Jesus, que é o nosso modelo e guia, que a gente já falou naqueles programas todos que foram próximos ao Natal, da importância de Jesus para a doutrina espírita. Então, o espiritismo é isso. Não é tão simplesmente uma ciência que se preocupa só com os fatos do mundo espiritual, mas é uma religião que busca nos aproximar do Evangelho de Jesus e uma filosofia de vida. Ele vai muito além também desse pensamento espiritualista, né? Nós podemos dizer que existe o espiritualismo dentro da doutrina espírita, mas não é a única condição, né? Existem outros fatores que são tão importantes quanto, talvez mais importantes ainda. A imortalidade da alma é comum a espíritas e espiritualistas. Exatamente. Isso. Então a gente pode dizer que todo o espírita, né, que segue a doutrina espírita será espiritualista, porque ele crê, né, que nós somos espíritos. Mas nem todo espiritualista será espírita. Por quê? Porque são ramificações diferentes. Porque não acreditam na reencarnação. Não, porque há espiritualistas que creem na reencarnação, como os nossos irmãos umbandistas, como os nossos irmãos que são hinduístas. Mas qual que é a grande essência do espiritismo? Qual é a diferença? Veja, de novo, não basta que a gente creia na imortalidade da alma. É necessário que a gente busque compreender, estudar. Acho que a doutrina espírita tem também, vamos dizer assim, como um pressuposto básico o estudo. Você nunca vai ver uma casa espírita que não ofereça estudo para os seus frequentadores. Então seria o melhoramento moral? Talvez seja essa a raiz. Era isso exatamente o que eu ia dizer. Era isso que eu também ia dizer. Porque assim, a diferença do espiritismo para o espiritualismo a base é o seguinte: tudo que acredita além da matéria, todos são espiritualistas, que nem a Paula comentou. Todo evangélico, católico, umbandista, budista, tudo que acredita além da matéria é espiritualista. O espírita também é espiritualista. Agora, o espiritismo, ele segue um cronograma. Ele busca a essência do Evangelho de Jesus. Ele busca a melhoria moral. Então, toda essa parte e nada, assim, a pureza do Evangelho. Somente isso. Não mistura outras coisas, outros dogmas, outros movimentos, outras crenças, não faz aquela misturança de certas penduricalhos, né? E é o bem pelo bem. É o bem pelo bem. É a essência do Evangelho de Jesus. Uma coisa muito importante que está intimamente atrelada à doutrina espírita é o absoluto respeito por todas as outras crenças, por todas as outras religiões, né? O espiritismo tem uma forma de ser, que é aquilo que Kardec nos deixou como orientação. Nós funcionamos dessa forma, mas respeitamos todos os outros que têm as suas próprias regras, as suas próprias normas. Há um respeito imenso da doutrina espírita por todas as outras crenças. Tanto que, se nós formos pegar aquele grande ensinamento da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. O espírita verdadeiro, ele vai perceber isso. Que não é por eu ser espírita que eu sou melhor do que ninguém, mas a gente vai descobrir todos esses detalhes no decorrer do programa, né? Então, olha, começou quente já, né? Meu amigo, então espero que, bom, qualquer coisa dá para voltar, né, ouvir de novo, né, as explicações, porque tá tudo ali no Face, no Hora Espírita Chapecó. E as pessoas podem e devem fazer perguntas, né, contribuições também, isso é tão importante. Uau! Rony, são várias então as correntes espiritualistas, vocês citaram aí um monte. Como reconhecer um centro espírita e saber que a gente está frequentando um centro espírita? Como é que tu sabe, diferencia isso quando tu chega lá num centro espírita? O movimento o espiritismo é um movimento, né? Precisamos destacar que assim, ele é um movimento organizado. Precisamos destacar que tem uma Federação Espírita Brasileira, que é a FEB, né? Foi fundada lá em 1884. E junto com as federações
estaduais, por exemplo, aqui em Santa Catarina temos a FEC, né, Federação Espírita Catarinense. No Rio Grande tem a FERGS, que é a Federação Espírita Rio Grandense, né? No Paraná tem, em Minas tem, em São Paulo tem, cada estado tem sua federação estadual. E dentro dessas federações estaduais existe uma união regional para que organize tudo isso. E todas as casas, como a gente carinhosamente chama, né, esses centros espíritas, por que a gente chama de casas? Porque quando a gente fala em casa, remete assim a uma família. A um lar. A um lar. É o acolhimento. Então assim, toda pessoa que começa a frequentar a casa com mais assiduidade, com frequência e tal, ele vai se sentir em casa, vai sentir uma família ali dentro. E justamente para quem frequenta há tempos, que vai ao estudo, que tem o comprometimento de se melhorar, encontra uma família mesmo dentro de uma casa espírita, né? Mas assim, ao chegar numa casa espírita, a gente não vai ver imagens, não vai ver dogmas, não vai ver cartazes, não vai ver nada. Então, isso é a essência, é o evangelho puro na sua essência. É isso que o espiritismo busca. Também não vai ver espírito, né, Rony? Também, Às vezes também. as pessoas pensam assim, eu vou na casa espírita, mas se eu for lá na casa espírita, eu vou ver os espíritos. Muitos não vão por medo de que isso aconteça. Eu disse, olha só, se você for médium vidente, mas se até hoje tu não viu nada, não é lá que tu vai começar a ver, né? Mas e aqueles que têm medo de ir de pegar espírito daí lá? Nossa senhora, será que esses espíritos daí vão pegar só lá na casa espírita? O espírito tá só lá dentro, não tá fora. Dá pra esclarecer? Porque, gente, nós estamos rodeados de espíritos Em qualquer Em lugar. todos os lugares. e nós vamos exatamente. sintonizar com aqueles que a gente vai pensando, então não vou pegar um espírito, E, né? na verdade, o processo é inverso. Quando nós temos uma companhia espiritual que talvez não seja tão agradável assim, ou tão né? boazinha, e nós nos dirigimos à casa espírita para fazer uma oração, para assistir uma palestra, receber um passe, nós levamos essa companhia conosco para que para lá ele seja encaminhado, atendido lá, e voltamos para casa É sozinhos. só a pessoa pensar assim, escuta, que tipo de espírita vai estar num bar, não falando nada de, né, mas num lugar que você tenha vícios e o outro que tenha oração. Que tipo de espírito, né? É mais ou menos isso, São né? nossos pensamentos, né? Que nós atraímos, é tudo energia, nós atraímos a energia dos nossos pensamentos. Se nós estivermos pensando coisa boa, algo de bom está ao nosso lado. Agora, se os nossos pensamentos forem ruins... Aí teve uma pessoa, tem um livro que a pessoa, uma médium, estava iniciando e aí ela olhou assim no jardim dela, tinha 3, 4 pessoas, espíritos, conversando. No outro dia foi no centro espírita e disse, o meu pátio está com espíritos, como dizendo assim, né? Só o meu pai. Como dizendo, pô, mas estão invadindo a propriedade, né? Aí o guia disse, não, olha, irmã, é normal, existem espíritos em todo o lugar. Em todo lugar, perto de você, aonde você for. E aí você atrai aqueles que você está fazendo a sintonia pelo seu pensamento, pela vontade sua. Então, esse esclarecimento... Não só lá no centro espírita, como o apóstolo Paulo dizia, né? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós temos as nossas testemunhas, os nossos companheiros espirituais que nos acompanham, que seja uma boa nuvem. Mas eu só quero reforçar uma coisa que o Rony disse que eu achei muito importante. Quando você vai numa casa espírita, realmente, o ambiente é um ambiente simples. É aquela musiquinha gostosa, não vai ter vela, não vai ter incenso, nada disso, né? Isso é importante porque isso diferencia também uma casa espírita de uma casa espiritualista. E você tem que entender que quando você vai num centro, você está harmonizando as suas energias, porque quando você recebe lá, muitas vezes, a energia de bons espíritos que fazem-se presentes para te auxiliar. Então você é muito beneficiado, né? E sempre, gratuitamente, Mauri. Isso é extremamente importante. Exato. Talvez seja a informação mais forte em relação A qualquer outra diferença, né? Isso, há casas espíritas que são federadas, que trabalham dentro da doutrina de uma forma séria. Não há absolutamente nenhuma cobrança. E aqui, o que o Rony falou,
tudo que o Renan falou aí dos esclarecimentos, você recebe dentro da casa espírita através de palestrantes. Aqui eu estou com 3 palestrantes de casas espíritas, então os palestrantes sempre, né, estão auxiliando, dando esses esclarecimentos. Mas assim, ao chegar na casa espírita, em primeiro lugar, quando você entra numa casa espírita, automaticamente você já está sendo acolhido. Em primeiro lugar, pelos encarnados que ali estão na recepção, que com maior carinho, maior amor e voluntários estão ali, mas a parte espiritual, a equipe espiritual, acolhedores que trabalham incansavelmente na parte espiritual dentro de uma casa espírita, estão lá já tratando, já estão acolhendo essa pessoa. Então, a partir do momento que ele pisar dentro de uma casa espírita, ele já está sendo tratado e acolhido. E ambientes viciosos, dá para dizer que a maioria está na nossa mente, né? Sim. Somos nós que construímos, né? Infelizmente. Fábio, esses esclarecimentos nos ajudam a entender melhor o que é um centro espírita. Por favor, você poderia nos trazer um pouco das práticas que diferenciam os centros espíritas de outras instituições que são espiritualistas? Sim. Vai. Lembrando que cada casa espírita ela tem a sua direção, né? Tem as pessoas que a organizam, que a conduzem, e essas pessoas têm liberdade para fazerem ali como entendem que seja melhor. Mas existe uma espécie de padrão, uma normatização da federação que nos traz algumas atividades que as casas oferecem. Por exemplo, o que nós costumamos ter? Palestra pública, né? A nossa doutrinária, que é gratuita e aberta a todos também. O passe, que é uma troca fluídica, né? Que a Paula vai explicar um pouquinho melhor mais tarde isso. A água fluidificada, o atendimento fraterno, que também é um atendimento individualizado. As reuniões mediúnicas, as preces e irradiações. Todas as casas têm biblioteca com obras para empréstimo e para venda. E algumas, e aí como eu falei, podem ser diferentes. Todas também têm... Algumas podem ter coral, grupos de arte, outras formas de representação artística. Isso depende de cada casa. Evangelização infantil e juvenil, que também é muito importante e que todas elas têm. E grupos de estudo, né? E grupos de estudo, como a gente mencionou no início, que nunca podem faltar em uma instituição espírita. E esses grupos de estudos, após quantos anos a pessoa se quiser ser médio, ela tem que estudar 4 ou 5 anos, é isso, né? A gente vai explicar isso um pouco mais detalhadamente à frente, para ficar bem claro. Mas também é preciso que a gente esclareça o que não é prática espírita. Então, por favor, vamos lá. Então, o que não se usa nas nossas casas espíritas? Imagens, velas, amuletos, rituais. Nós não temos dogmas. Não existe um uso de roupas especiais. Também não se administram sacramentos, né? Não se tem aquela questão de casamento, de funeral, de batizado. Quando é necessário, quando alguém solicita, por vezes algumas pessoas podem se dirigir a esses espaços e fazer uma prece, fazer uma oração, enfim, aos que solicitam, mas não há um padrão desse tipo de ritual nas casas. Também não se costuma fazer atendimento às pessoas por médiuns que estejam incorporados, né? Existe muito essa confusão. A pessoa vai, por exemplo, lá para o atendimento fraterno e ela acha que ela vai ser atendida por um outro espírito que a pessoa que está lá recebe. Não, o atendimento fraterno é feito amorosamente por uma espírito pessoa encarnado. Encarnada, por um voluntário que vai te atender ali. Então, como já foi dito, isso é um trabalho muito simples, realizado com muito amor, né? Nós não fazemos exorcismo, a gente sempre brinca, não arranja emprego, nem casamento, também não providencia divórcio. Também não traz o amor de volta. Nem promoção, não trazemos o amor de volta em 7 dias, tá? Não adianta pedir, que isso aí não funciona. Não temos rituais de iniciação, também não fazemos promessas, também não trabalhamos com previsões de futuro, enfim, práticas simples, né, onde pode existir uma mudança de vida da pessoa, sim,
mas desde que isso parta dela mesma. O Espiritismo vai te ajudar a você se melhorar moralmente e, consequentemente, a tua vida vai se tornar melhor. Sim, mas por tua iniciativa, por teu esforço. É o que nós falamos lá quase no início. O objetivo do centro espírita é auxiliar a pessoa a começar a entender que se ele quer melhorar, ele tem que mudar para melhor moralmente. E a base é Jesus, o ensinamento de Jesus. E é por isso que muitas pessoas, elas procuram a casa espírita quando elas estão com alguma dificuldade, mas elas não permanecem, né? Porque elas imaginam que é uma resposta fácil. Que é uma resposta fácil, que alguém vai resolver o problema dela. É só afastar aquele espírito que está atrapalhando a minha vida e a minha vida vai se resolver. Que tá tudo certo. Mas daí logo pega outro, porque você não mudou, né? Na verdade, no Espiritismo, acho que essa é o cerne, né? A gente vai entender que nós precisamos nos modificar, que a gente não vai lá na casa espírita para modificar o outro, para modificar o meu familiar, para modificar o meu chefe. A gente vai na casa espírita, vai para afastar os espíritos, a gente vai para se compreender, se melhorar. E em se melhorando, a gente aprende isso na doutrina espírita. Em se melhorando, as coisas melhoram. E eu sempre coloco assim, você acha que aquele seu inimigo é alguém desconhecido que você nunca viu? Grande engano, gente. É alguém que a gente fez desafetos, alguém que a gente já teve amor e que depois, por algum motivo, virou ódio. É o caso dos casamentos que acontecem, né? Que a pessoa, por um motivo ou outro, ama e depois deixa de amar e comete alguma falha, aí vira ódio e isso pode se eternizar. Então, como o Espiritismo diz, olha, você é eterno, se você se reconciliar com seu inimigo, está escrito Jesus disse. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Sim, senão vai durar eternamente. Enquanto não houver ódio, você vai ter um inimigo. Você ou Deus ele. É bom, né? Ele nos dá infinitas possibilidades de que a gente aprenda a amar. O Rony fez uma palestra linda essa semana lá no Seara da Caridade, falando da importância de amar os inimigos. E é isso, a gente vai aprender no Espiritismo que fora da caridade não há salvação, que o amor é o caminho que nos conduz a Deus. E que importante, Fábio, às vezes as pessoas perguntam, principalmente no curso de iniciação, mas é o Espiritismo de mesa branca? É o Espiritismo de... Espiritismo é Espiritismo, acabou. Não tem branco, preto, amarelo. Não tem nada de bolinha mesa, né? Espiritismo é a doutrina espírita codificada por Kardec, não é a doutrina do Kardec. É a doutrina dos espíritos organizada por Kardec. E uma coisa também importante, quando a gente fala que não há rituais, também não há sacerdotes, não há pessoas diferentes, dentro da casa espírita, absolutamente todos os trabalhos são realizados por voluntários, né? Então, como você falou aqui, você tem 3 palestrantes, nós temos 4 palestrantes. Porque nós temos você também. Nós temos você também. Então, você também sabe que todos nós doamos um tempinho da nossa vida para ir lá fazer a nossa palestra, como os nossos colegas que vão lá para trabalhar no passe, para trabalhar na recepção. Qualquer função dentro da casa espírita é voluntária e todos nós temos a mesma condição. Não há ninguém melhor ou mais graduado. Apenas alguns estudaram mais, conhecem mais, têm mais tempo de casa, mas em geral a gente vai se ajudando e é assim que funciona. Importante quando a Fábio diz que é tudo voluntário, porque, de novo, eu bato na questão da gratuidade porque eu demorei um pouco para entender esta grande diferença. Com todo o respeito que nós temos aos demais centros espiritualistas, mas veja, quando a gente diz que não há cobrança, é que não há cobrança de nada. Mesmo que seja uma troca. Não, então assim, eu vou te ajudar, mas em troca você pode fazer tal coisa. Eu não te cobro em espécie, eu não tô te cobrando em dinheiro, mas eu tô te cobrando, sei lá, uma oferenda. Tô te cobrando alguma... Gente, troca, cobrança, isso nunca vai acontecer dentro de uma casa espírita. Aí a gente não precisa dizer, é uma casa espírita kardecista, é uma casa espírita. Séria. Certo? É uma casa espírita. Trocas, cobranças, isso nunca acontecerá. E as pessoas se perguntam, mas como é que as casas se mantêm? E aí a gente lembra que os voluntários pagam sua mensalidade, né? Que algumas pessoas fazem doações. Como no programa, né? Nós temos hoje aqui voluntários, a gente faz né? algum jantar, né? A gente brinca lá que as casas, em geral, se bater na parede, cai macarrão, porque é tudo feito de macarronada. Né? Mas é dessa forma que o recurso material vem, porque ele também é necessário, mas nunca, jamais se cobra nada de quem chega. Mas os próprios voluntários que frequentam, que trabalham lá dentro das casas, que contribuem
Isso é voluntariamente, Voluntário, não é cobrado nada. Não. Ah, Se ele quiser, ele faz. Exatamente. Trabalhadora, mas Tem- a gente acaba, né? E tem muitos trabalhadores voluntários que não contribuem, porque às vezes não tem condições de tirar ali 10, 15 reais por mês para ajudar. Exato. E é nessas, vamos dizer, nesses pouquinhos de doações que a casa se mantém. Mas aí ele pode junto- ajudar na macarronada, que Exatamente, geralmente ocorre, né? Então, Porque muitas casas fazem macaronada, aí outras vai fazem ajudar lá. pizza e tal, Uhum. para se manter. Exato. Porque é necessário. Tem luz, tem água, tem seguro, tem um monte de coisa. A pessoa- Mas sobrevive dentro dessas doações. Voluntários. a pessoa que vai e começa a entender e tem essa alteração da sua atitude, que nem disse a Sandra agora há pouco, a tomada de consciência, aí ela diz, pô, eu tenho que dar uma retribuição. E aí ajuda, ou de uma maneira ou de outra. Pô, esclarecido que não há rituais. Foi dito, a Fábio falou isso, muito bem explicado. Mas existe alguma rotina para organizar as atividades nas casas? O que a pessoa pode esperar quando ela vai pela primeira vez na casa? O que ela vai encontrar lá? Então, geralmente as pessoas vão pela primeira vez num dia que tem doutrinária, né? Num dia de palestra pública. E aí, o que a gente vai encontrar? É interessante que essa rotina que eu vou tentar trazer um pouquinho agora é o que a gente vai encontrar em qualquer casa espírita. Não necessariamente nessa ordem, mas se eu for numa casa espírita aqui em Chapecó, filiada, vamos dizer assim, federada, doutrina espírita séria, ou se eu for no Rio Grande do Sul, ou se eu for lá no Amazonas, a lógica vai ser a mesma. Eu vou chegar, eu vou ser recebido. Geralmente as casas têm na sua recepção um voluntário que com todo amor e carinho está lá para acolher aquele que chega, para orientar se a pessoa tem alguma dúvida, vai entregar um bilhetinho, uma mensagem. Né? Uhum. Aí a pessoa vai ser encaminhada para sentar-se em uma das cadeiras do auditório, aguardar. Geralmente o ambiente fica com uma musiquinha, você fica lá em prece, né? Aí vem o palestrante. Vai fazer sua palestra de 30, 40 minutos em geral. Feita a palestra... Casos especiais, claro, 1 hora, quando vem é um por palestrante fora, de fora, né? A gente tem esse Mas é raro, né? Mas assim, geralmente o que acontece? Antes da palestra e depois da palestra há uma prece. Sempre antes e no final de cada atividade que é feita. Antes de começar o grupo de estudo e quando termina o grupo de estudo, se faz uma prece. Então a prece é uma prática espírita muito importante. Terminou a palestra, geralmente as casas oferecem o passe, que é, como a Fábio disse, é uma transmissão de energia feita através da imposição de mãos, como ensinou Jesus. Então, aqueles aplicadores de passes, eles vão se colocar à disposição para transmitir das suas energias, mas principalmente das energias que vêm da espiritualidade para aquelas pessoas que buscam esse auxílio magnético também. É importante, Polana, deixa eu te interromper um pouquinho. Quando nós entramos na casa espírita, no momento em que nós chegamos, os amigos da espiritualidade já estiveram por ali antes, né? Já fizeram amorosamente toda uma preparação do espaço para nos receber. Na verdade, é nos acolher. Exato, né? retirando qualquer forma de energia que não seja boa e recarregando aquele espaço ali com energias de cura, com energias calmantes, para nos acolher de forma que fiquemos realmente bem durante todo o processo. Por isso que a gente reforça que o passe não é obrigatório, porque a partir do momento que a gente entra na casa espírita, a gente já está sendo, vamos dizer assim, atendido. Entendi. Então, nós já estamos recebendo as energias da espiritualidade, mas quem sente necessidade ou que quer participar da atividade do passe, é livre, pode participar, é rapidinho. Terminado o passe, as casas servem, então, a água fluidificada, aguinha lá, purinha, né? Com uma energia boa. E as pessoas podem levar a sua garrafinha de casa também. Muitas pra pessoas, isso. né, levam e deixam lá para depois ter durante a semana. Apesar de que a gente pode fluidificar água também no Evangelho no Lar, né? Não é Sim. só na casa espírita. E, em geral, depois das doutrinárias, tem o momento do estudo, que pode ser no dia da doutrinária, pode ser antes, pode ser depois, pode ser no outro dia, mas as casas vão ter os seus grupos de estudo. E tem também as bibliotecas, que eu acho que, de novo, né, estudo, né? Dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que nós ingressamos estudantes e vamos continuar sendo estudantes para sempre. Eternamente. Então não precisa se preocupar agora com a quantidade de livros que você leu, porque você tem o resto da eternidade para estudar. Pois é, porque Chico já em uma de suas palavras disse, né, que não existe sábio maior que não possa aprender e nem um humilde ou um ignorante que não possa ensinar, Algo, né? Então por isso que a gente dentro de uma casa espírita bate muito em cima de estudos, porque a partir do momento que você tem a compreensão, você tem o entendimento, quanto mais você aprender, mais humilde você fica.
A gente vai vendo que, no fim das contas, não sabemos quase nada, né, Rony? Exatamente. Uhum. É importante também que nós temos as bibliotecas abertas, porque antigamente era assim, só alguns eram detentores do saber e aqueles que iam, vamos dizer, entre aspas, na missa, né, no culto, só escutavam, virava as costas e ia embora. Na doutrina espírita, não, você vai ouvir a palestra, mas você é convidado a continuar estudando. Então tem as bibliotecas com livros para empréstimos, as casas também têm livrarias, né, para aqueles que querem comprar alguma obra, também tem à disposição. E os grupos de estudo, eles também não têm custo. Então, às vezes, a gente tem na biblioteca material perdão, para disponibilizar para o estudante, ou para ele baixar. Então, ele também consegue estudar sem ter custo nem de material. E, importante, gente, que como a Fábio disse no início, nós também temos as atividades de evangelização infantil, porque às vezes a família quer ir à casa espírita e tem a criança. Bom, se o adulto precisa conhecer o Evangelho de Jesus, a criança mais ainda. Então, as casas espíritas em geral se organizam para ter a doutrinária e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, numa outra sala, atender as crianças que também precisam ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Então, é importante ressaltar isso, que os pais também levem os seus filhos para a casa espírita, não somente nós adultos que precisamos, mas também as crianças. E o que a Fábio disse, e até vou pedir para ela explicar um pouquinho melhor agora, porque senão a gente fica falando. E depois da doutrinária, ou às vezes em algumas casas antes, tem também o atendimento fraterno, que é esta conversa, né, entre um encarnado com outro encarnado, que não é uma conversa mediunizada, não há um médium, um espírito que vai atender, mas é esse diálogo, porque às vezes a gente precisa abrir o nosso coração para uma pessoa estranha para ver se a gente consegue organizar nossas ideias. Então, o atendimento fraterno também é uma atividade gratuita que acontece na casa espírita. O atendimento fraterno, ele é uma forma de acolhimento, como o Rony falou antes, para aquelas pessoas que estão com dificuldade, que elas estão com problemas espirituais, elas não estão se sentindo bem e elas precisam ser ouvidas. O atendimento fraterno é um ouvir amoroso, né? É um ouvir caridoso. Então, a pessoa que está lá, normalmente são pessoas que estão na doutrina espírita a longa data, que têm grande conhecimento doutrinário, né? E são elas que vão receber gratuitamente essas pessoas, ouvi-las, orientá-las, né, sobre como podem fazer lá o seu evangelho no lar, orações, enfim, para que elas possam se sentir melhor. E esse atendimento ele acontece em todas as casas, né, ele não tem custo. Então, a pessoa que tem necessidade, ela deve procurar. E outra coisa importante, não importa se ela é espírita ou não, se ela tem uma religião ou não. No momento que ela chegar, ninguém vai perguntar isso para ela. Ela vai ser acolhida, vai ser recebida, amparada, independente da sua crença. É importante o que a Fábio diz assim, é uma conversa entre duas pessoas, mas sem dúvida há ali naquele espaço o teu mentor que está te acompanhando, que vai te intuir para conversar com essa pessoa, o mentor da pessoa que está conversando contigo, que vai auxiliar a intuição. Espíritos amigos que querem ajudar. E da mesma forma como há espíritos amigos que trabalham conosco na casa espírita, gente, os espíritos bons, eles estão por toda parte, né? Então, não é porque, então eu vou lá na casa espírita porque lá a espiritualidade vai preparar o ambiente para nos receber. Todas as instituições religiosas que têm essa preocupação séria de oferecer com carinho o Evangelho de Jesus, todas têm esse respaldo espiritual. Então, vamos dizer assim, a igreja também vai ter a sua equipe espiritual que está lá trabalhando com seus fiéis, né? A Sandra, a nossa amiga Sandra Cutiera, ela diz assim, o passe, a preparação fluídica dos ambientes pelos espíritos ou pelos irmãos desencarnados acontece em todos os espaços religiosos. Ela manda uma contribuição aqui pelo Face. Bem importante isso. Então, os espíritos, eles são e estão a revelia do que pensamos a esse respeito em todos os lugares, né? Os espíritos estão nas igrejas, estão nos templos, estão em todos os espaços. Trabalhando incansavelmente. Então, os nossos mentores também estão aí, nos auxiliando para que a gente consiga compreender melhor. Bom, são 8h37. Você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema Práticas Espíritas. A sua participação é muito bem-vinda. Escolha os canais da Rádio Chapecó, o Facebook 2049-1212, ou o telefone fixo 2049-1200 e envie a sua colaboração. Se você perdeu o começo desse programa ou gostaria de ouvir os programas anteriores, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você encontrará todas as edições anteriores e os temas dos próximos programas. Estamos também no YouTube e com perfil no Instagram.
Aproveitamos agora para perguntar ao Rony aí as participações dos nossos amigos. Hoje tá muito bom o nosso Face aqui, a participação enorme aqui, ó, da Aline, o Nelson de Souza, a Sandra Moraes, o João Dias, a Rosa Rodrigues, o Marcelo Detone, a Sandra, o Sérgio Shell, a Beatriz, a Lislaine, Gilberto, Air, Nilce, Neiva Martins, Zuleide Martins, a Francisca, a Ivone, o Laurentino, a Rosane, Nelson, a Sandra de novo, a Dirce. Tem uma amiga aqui, a Ilma, lá da IFAP, mandando um abraço especialmente para Pola. O Nelson pergunta assim, ó, qual é o conteúdo das palestras? Interessante, né? É. Ilma. Quer responder, Fábio? As palestras, elas têm como base a doutrina. Basicamente isso. E a doutrina, como a gente disse, é ciência, filosofia, religião. E religião. Então, as palestras vão ter um pouquinho de cada um desses itens, mas sempre eu acho que na doutrinária as casas elas procuram, sobretudo, destacar o Evangelho de Jesus. É isso que eu ia dizer. A base de toda a palestra é junto ao Evangelho, né? Buscado lá no Evangelho. Lógico que a gente busca fatos corriqueiros do dia a dia, né? Para ter a atualidade, né? Mas a base do conteúdo mesmo é o Evangelho. Palestras é esse. Eu quero aproveitar e mandar um abraço de volta para a Ilma. Nossa, eu gosto muito dela. A gente se encontrou na Feira do Livro, ela pegou o nosso lar para ler. Eu espero que ela esteja gostando da leitura. E quero aproveitar e mandar também um abraço para os meus pais, que são de Planalto, mas estão aí em Chapecó. Tenho certeza que eles estão nos ouvindo pelo site da Rádio Chapecó, porque não tem Facebook, porque o rádio não funciona. Mas quero mandar um abraço a eles e a todos que estão nos ouvindo, a toda essa galera. Os jovens diriam assim, as nossas redes sociais estão bombando. E também, então, ao Wagner, que nos assiste também, amigos de velha data e que gostam muito do programa. Obrigado, Rony, obrigado à participação dos nossos ouvintes. Vamos aproveitar, então, esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Convido você a ouvir conosco o recado da Scala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita e hoje com o tema Práticas Espíritas. Dando sequência ao nosso assunto, Fábio, lá no comecinho eu perguntei sobre as manifestações mediúnicas. Quando se fala em espiritismo, o que mais vem à mente é manifestações mediúnicas, né? Então, poderia nos dizer o que é o trabalho mediúnico e quem que pode participar? Quanto tempo de estudo, que eu tinha perguntado lá antes? O trabalho mediúnico, ele é um trabalho muito sério e ele é um trabalho muito importante. Uhum. É um momento na casa espírita em que os encarnados auxiliam os desencarnados. Então, diferente de outras crenças espiritualistas, onde é o inverso, onde o encarnado vai pedir ajuda para o desencarnado, dentro da doutrina espírita há um processo de acolhimento e de amparo espiritual a esses irmãos, né, esses espíritos que por alguma razão ainda estão aqui pela Terra, onde já não é mais o seu espaço, né, e precisam ser encaminhados. Então isso se dá
através da doação dos médiuns, que cedem o seu aparelho físico, o seu corpo, literalmente, para que esse espírito possa se comunicar, né? Então, é o momento onde acontecem as incorporações, onde acontecem os encaminhamentos para esses espíritos que precisam de ajuda. E como é um trabalho sério, é um trabalho que envolve, que necessita de cuidados, tanto com o médium quanto com esse espírito que vem para procurar socorro, ele não é aberto ao público, né? Então, às vezes, as pessoas elas se decepcionam, digamos assim, porque elas acham que elas vão poder chegar lá na doutrinária, como acontece várias vezes. Elas vêm para a doutrinária pela primeira vez na casa e elas falam, olha, alguém me disse que eu tenho mediunidade. Então, eu vim aqui porque eu quero ir para a mesa mediúnica. Seria um risco imenso, né, adotar uma atitude como essa. Para ela. Para ela, né? Colocar uma pessoa que tem daqui a pouco uma sensibilidade maior no trabalho mediúnico sem preparo. Então, como você falava antes, o foco do trabalho mediúnico é o estudo. E não existe um tempo determinado ou pré-determinado. Eu tenho que estudar 4 anos e aí eu posso estudar 4 anos, posso participar da mesa mediúnica e ter problemas. Eu posso estudar 5 anos. Então, é uma questão de observação de quando essa pessoa realmente tem condições, de quando ela está equilibrada, né? O equilíbrio dessa pessoa é importante para que ela possa participar dessa atividade. Então, quando se coloca algumas normas para esse acesso, não é uma forma de fechar. Às vezes as pessoas falam, mas o trabalho mediúnico ele é só para alguns. Não, ele é feito dessa forma para se preservar as pessoas. Então, se a pessoa tem uma sensibilidade maior, se ela acha que ela tem uma mediunidade maior, a orientação o que é? Eduque essa mediunidade estudando, através do estudo, da prática do bem, recebendo passe, realizando primeiro outras atividades mais simples na casa, para que quando essa pessoa estiver preparada, ela possa ser, sim, incluída no trabalho mediúnico. E por que a gente bate tanto em estudos? Se todas as casas falam tanto em estudo, é para que a pessoa se autoconheça e entenda o que está acontecendo com ela, né? Para depois se disponibilizar a se dedicar ao outro. Porque não adianta eu querer ir lá trabalhar e fazer mas se eu não estou equilibrado. Na realidade vai piorar a minha situação se eu não me conheço, dizer hoje eu não estou bem para auxiliar o passe, para trabalhar nisso, para trabalhar aquilo. Eu posso, em vez de me melhorar, eu posso agravar essa situação em mim. Por isso a gente bate muito em estudo, para o autoconhecimento. E uma coisa muito importante que a Paula me alertava agora, é a gente lembrar que muitas pessoas, por várias razões, mas especialmente movidas pelo sentimento de dor, de perda, de tristeza, quando um familiar desencarna, elas procuram as casas espíritas buscando uma comunicação desse familiar. Às vezes, num período muito breve, às vezes faz uma semana, faz um mês que a pessoa desencarnou e está lá aquele familiar, né, desesperado, pedindo que precisa se comunicar. Então, é preciso a gente lembrar que o Chico falava que o telefone toca de lá para cá. A gente recebe a ligação, a gente não liga, né? Os espíritos, quando eles desencarnam, quando eles saem daqui da Terra, quando eles deixam o corpo, eles estão iniciando uma nova jornada. Eles precisam primeiro de atendimento, de socorro, eles precisam de um tempo de preparação. Então, quando eles estiverem em condições, eles vão trazer essa mensagem. Antes disso, não. Porque existem casas aqui no Brasil, e a gente conhece várias, que têm esse tipo de trabalho, né? Então, onde há um espaço, onde há uma possibilidade, a comunicação acontece. Mas nós não podemos invocar espíritos e nem ficar chamando eles, pedindo uma comunicação, sob pena de prejudicá-los nesse momento em que eles vivem, que é muito delicado. Imagina você estar lá no hospital, sendo atendido, e alguém está te ligando o tempo inteiro. Você precisa descansar. Você não quer ser incomodado. Vamos dizer assim que seja um exemplo, né? Exatamente, um exemplo então, a gente tem que respeitar a espiritualidade. Mesmo nos casos em que o próprio Chico, né, na época em que ele atendia as pessoas no centro de Uberaba, muitas pessoas iam em busca de mensagens dos seus familiares. Mas isso não significa que todas eram atendidas.
Porque essa é uma expectativa equivocada da nossa parte também. Mesmo nestas casas em que há essa E até atividade... egoísta. Por quê? Porque às vezes o espírito não está em condições. E se ele não está em condições, outro espírito pode querer se passar por. Então é por isso que existe esse cuidado, esse critério, essa cautela. Porque qualquer espírito pode se manifestar. E vamos pensar da seguinte forma, a gente sabe, por conhecer pessoas que já viveram isso, a diferença que é você dizer, meu filho está morto, e aí você vai numa casa dessa e você recebe uma carta, e aquilo te diz, meu filho está vivo. Né? Isso muda toda a perspectiva da pessoa. Mas se aquela carta não veio para mim, se o meu familiar não pôde se comunicar por alguma razão, mas eu sei que o familiar da Paula se comunicou, assim como o dela vive, também o meu vive. Né? E aí a gente precisa acreditar um pouquinho mais, orar um pouquinho mais, pedir pelo bem dessa pessoa que partiu, e não para que ela se comunique conosco. Daí lembra-se do exemplo de Jesus, né? De que Tomé não acreditou, precisou ver. Então, todas essas questões, a gente precisa estar ciente de que é entender o que se passa ao nosso redor, né? Então, é através do estudo, do conhecimento, do prestar atenção nas coisas que acontecem, né, ao redor. Isso que o Mauri falou de Tomé é tão interessante porque Jesus também nos educou a respeito disso quando ele disse assim, mas bem-aventurados sois vós porque credes sem ter visto. Nós acreditamos em Jesus, certo? Nós acreditamos em tudo aquilo que ele fez e continua fazendo por nós. Então não há necessidade de ver uma manifestação mediúnica para comprovar que existe. Gente, a ciência já comprovou. Exatamente, é por isso que a gente fala que hoje você quer ver um espírito, não é na casa espírita que você vai ver, né? Porque lá é um ambiente todo controlado, porque não se necessita mais do fenômeno. E muita gente tem medo, porque antigamente existia muito mais manifestação mediúnica, exatamente porque nós evoluímos, não temos mais a necessidade de enxergar para poder confiar. E outra coisa, a mediunidade é uma grande responsabilidade, dá até para dizer assim, seria quase uma expiação para alguns, né? Para alguns. Então... não vá querer ter mediunidade ou ficar com inveja porque tu não tem mediunidade, mas o outro tem e você queira. Não. Todos Cada temos, um né? dentro do seu merecimento. Então a Fábio citou muito bem que existe todo um preparo, uma organização, e o Rony bem ressaltou do estudo, que é extremamente importante. E a gente também tem que entender que existem regimentos nas casas espíritas, como são instituições, também tem as suas normas, né? Cada casa tem o seu regimento, então também é importante respeitar essas normativas. E sempre, né? Lembrando que a prática mediúnica nas casas espíritas é gratuita, porque nós entendemos que quando Jesus disse aos seus discípulos, dai de graça o que de graça recebeste, está dado o recado. Ou seja, se ele, que era o Cristo, nunca cobrou por nada do que ele fez, quem somos nós, espíritos muito mais imperfeitos, inferiores, cobrando por algo que não é nosso? Né? É um dom divino e só a Deus pertence. Então, o Rony, praticamente aí, só para concluir, gratuita, sendo grátis, os palestrantes, tudo, isso difere o espiritismo, basicamente. Exatamente. Também, né? Uma diferença. A gente bate muito na gratuidade, que nem a Paula agora falou, de dar de graça o que vem de graça, né, tudo. E muitos, às vezes, acham que o palestrante, na realidade, é uma autoridade, é um líder. Não, o palestrante nada mais é do que um irmão que está ali, que tem um tempo maior de estudo e se disponibiliza ali a dividir um pouco o conhecimento com os outros irmãos. Somente isso. Dentro de uma casa espírita, lógico que como é uma organização, há necessidade de um presidente, vice-presidente, isso. Mas não é que ele é a autoridade. Não, é simplesmente todos os irmãos, tudo é voluntariamente, tudo. Até a própria gente tem o costume das casas fazer um tal de intercâmbio de palestrantes. Um sai daqui, vai até São Lourenço, Xanxerê, em vários lugares aí palestrar, mas tudo é gratuito, é voluntariamente. O combustível que gasta desse deslocamento é tudo no bolso do próprio palestrante, então não se cobra nada. E ninguém vai lá com a tal da autoridade, vão lá simplesmente com a humildade do conhecimento que adquiriu durante os estudos, dividir um pouco desses conhecimentos. Na condição de aprendiz. Exatamente, porque para preparar uma palestra, ele tem que estudar. E muito para que esteja
ciência do que está falando lá na frente. E basicamente não só da boca para fora, né? Exatamente. Essa entender, colocar em prática em si para então poder falar, né? Esse é o desafio. Para isso, o que é ser espírita? Fábio, também qualquer um pode falar. Porque... O que é ser espírita? O que é ser espírita é uma questão muito importante. A colocação dela aqui foi fantástica. Porque ser espírita vai muito além de frequentar a casa, né? Eu posso ir a uma casa espírita todos os dias e não me tornar espírita, né? Não é preencher uma ficha, não é me associar, não é contribuir financeiramente, não é trabalhar voluntariamente que me torna espírita. Não é cumprir as obrigações. Não. Nós nos tornamos espíritas no momento em que conseguimos colocar na nossa vida prática o aprendizado evangélico. Quando nós conseguimos entender que precisamos ser melhores não do que os outros, mas melhores do que nós mesmos. Quando eu consigo fazer o exercício de viver de forma que hoje eu seja uma criatura melhor do que eu fui ontem e amanhã eu seja uma criatura melhor do que eu fui hoje. E uma situação que é muito comum, como nós falamos desde o início, o Espiritismo ele não traz facilidades para a nossa vida. Ele não resolve os nossos problemas. Ele não arranja emprego para nós. É um consolador. Ele é um consolador. Mas aí tem tanta gente que fala assim, olha, depois que eu virei espírita, a minha vida se melhorou, se transformou. Hoje eu vivo melhor. Por que isso? Porque quando nós começamos a assistir doutrinárias, a estudar ou a ler as obras, nós começamos a perceber que Deus é um Pai que ama generosamente, eternamente, nos aceita como somos e nos perdoa. Nós temos livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, né? Nós temos quantas oportunidades forem necessárias através da reencarnação de alcançar a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Aprendemos que não existe castigo nem recompensa, que tudo é consequência dos nossos atos, ou seja, nós vamos colher exatamente aquilo que nós semeamos. E aprendemos também que fora da caridade não há salvação. Então, a partir do momento que eu consigo internalizar tudo isso, eu começo a olhar o mundo diferente. Eu começo a olhar o mundo de uma forma mais amorosa. Eu começo a enxergar o problema do outro, a dor do outro, a necessidade do outro, e eu começo a me mexer para ajudar o outro. E aí eu vejo que o meu problema era tão pequeno, mas tão pequeno que fico quase com vergonha. E aí é por isso que eu percebo a minha vida melhor. A gente fala assim que a gente não pode mudar o mundo para nós nos melhorarmos, né? Ficar bem para nós. Nós temos que melhorar para que o mundo fique melhor. Quando a Fábio diz isso da importância, né, do estudo de você se reformar intimamente, nós vemos uma coisa que... Nós sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. E Jesus disse que ele mandaria esse Consolador que ficaria conosco. A doutrina espírita está aí, ela veio para ficar. Malgrado aqueles que acham que é uma coisa ruim, ela vem se comprovando ao passar do tempo que ela só faz bem para a humanidade, tanto que o seu lema é fora da caridade não há salvação. Então, tanto que Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Porque o espírita verdadeiro, ele vai seguir que ensinamento? Daquele que é o nosso modelo e guia. Então, o espírita, como um bom cristão, ele deve procurar seguir aquilo que Jesus ensinava. Perdoar, amar, se instruir. Então, é isso que é ser espírita. É essa busca de ser uma pessoa melhor, não somente para si, mas para o mundo todo. Porque não adianta eu só me melhorar e ficar no meu quadrado, isso seria egoísmo. Então, eu tenho que me melhorar, mas também contribuir socialmente. Porque olha o exemplo dos próprios primeiros discípulos dele, né? Simples, pescadores, homens ignorantes, mas que em trabalhando em si mesmos, em se renovando, se cristianizando, quanto puderam fazer pela humanidade. Eu entendo que ser espírita é isso, é ser sobretudo também cristão. Nós temos uma ouvinte que mandou um recadinho pedindo a Rosane, primeiro um abraço para ela que está nos acompanhando. Ela perguntou como que ela poderia conversar conosco.
Então, o Rony trabalha na Casa Amor e Caridade, o Mauri no Bezerra de Menezes, eu no Leocádio José Correia, a Fábio no Nosso Lar. Nós temos 6 casas espíritas em Chapecó, em que você pode conversar conosco ou com qualquer um dos voluntários das casas espíritas, né? Ela pode Durante a nos chamar semana também tem via vários Facebook. horários. Pode nos chamar no Facebook. Todas as na casas página têm, do Hora, né? né? Na página do Hora Espírita Também. tem o O link, né, O pra link. isso. com todos os dias das doutrinárias e tal. Então, estamos sempre abertos a conversar. Porque aqui não dá tempo, é muito E o ligeiro. Rony gente. muito podia rápido. passar então o endereço das casas, né, Rony? Como Aproveita aí. como a Paula falou que temos 6 casas em Chapecó, nós temos a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, na rua São Pedro, ali no Presidente Médici. O Gotas de Luz, lá na Guilherme da Silva Almeida, lá no bairro Pinheirinho. A Associação Espírita Amor e Caridade, na rua Araucária, lá no bairro Palmital. A Sociedade Espírita Leocádio José Correia, no bairro EFAP, lá na rua Nelson Catalã. A Associação Espírita Nosso Lar, na rua Borges de Medeiros, no bairro Santa Maria. E o Centro Espírita Seara da Caridade, no bairro Presidente Médici, na rua São Pedro. Em Xaxim, nós temos lá na rua Rui Barbosa a Associação Espírita Chico Xavier, que agora, a partir de mais 1 mês, 2 meses, está se mudando para a casa própria deles. Parabéns a eles, né? Que eu bacana. tive lá semana passada conversando com eles, conseguiram adquirir o seu terreno lá. Vai ter a mudança de endereço, mas tem a casa espírita bem solidificada lá. Na rua Marechal Floriano Peixoto, em Xanxerê, nós temos a Sociedade Espírita Lar de Jesus. E lá na rua Coronel Bertazzo, no bairro São Francisco, em São Lourenço, nós temos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Salvando ainda, nós temos em grupos de estudos, por exemplo, Pinhalzinho, Saudades, Águas Frias, Coronel, Quilombo, Guatambu, Abelardo Luz. Isso são na nossa região, onde que é formada a União Regional Espírita, que é a 12, né? Mas na região aí que sabemos que as ondas chegam mais longe, aí no Rio Grande aí tem cada cidade, Nós acredito temos que em tem. Nonoai também. Nonoai Tem casa Nonoai, espírita Planalto, né? Tem, por exemplo, Maravilha, Cunhaporã, Concórdia, Seara. E Então todas tem... essas casas são ligadas à Federação Espírita Brasileira e às suas federações estaduais. E funcionam como nós descrevemos aqui hoje. É. Então, tudo que nós não falamos aqui é porque não faz parte da doutrina espírita. A gente tentou focar e dizer o que é prática espírita. O que a gente não falou é porque não é. Enfim, chegamos ao final, né, de Que mais um pena. programa Hora Espírita e queremos agradecer a audiência e a participação de todos vocês. Tô voando. E Sempre. a palavra a vocês novamente aí para as suas considerações finais. Paula. Gente, no final das contas, eu anotei aqui para não esquecer de dizer, né? Kardec diz pra gente: reconhece-se o espírita por sua transformação moral e pelo esforço que fazem dominar suas más inclinações. Então, todos nós que estamos frequentando essa doutrina, estudando essa doutrina, que possamos buscar a nossa transformação moral e realmente nos esforçar, porque não é fácil, mas se a gente está no caminho, já é meio caminho andado estar se esforçando. Fábio. Só lembrar a todos que a doutrina ela é extremamente acolhedora e todas as casas recebem a quem desejar vir de braços abertos, de portas abertas. São todos bem-vindos, um bom final de semana e obrigado. Rony. Lembrando, Fábio, né, que é gratuitamente todo atendimento. Quem quiser conversar, é só chegar na recepção de cada casa. Eu preciso de uma conversa, um acolhimento, um atendimento fraterno. Será bem acolhido. Muito obrigado a todos. Então, obrigado a vocês, obrigado ao Henrique aí no controle, técnica do estúdio. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita.